saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Um pouquinho mais. Aí, glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por sua estadia na face da terra. Graças a Deus. O jovem aqui não precisa ser apresentado, não, né? Ou precisa? Precisa? Não? Por que não? Já é da casa, né? É da casa. Tem jeitão de deputado, não tem? Jeitão de delegado de polícia, né? Abençoado de Cristo. O importante é Cristo na nossa vida, não é mesmo? O importante é Cristo na nossa vida. A honra e a glória é de quem? De Cristo, o Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Bom, esse capítulo 15 tem 58 versículos. São praticamente 60 versículos. Eu preciso praticamente a cada 20 versículos mais de uma hora, né? 20, 40, preciso de 3 horas e uns minutos para concluir o capítulo 15. Vocês topam? Topa? Tem alguma coisa viva ali, porque a minha bolsa está caindo e levantando direto para você. Vamos? Topa? É verdade. Já tem umas 2 vezes. Você quer alguém soprando, né? Glória a Deus. Eu sei que uma coisa é certa, que Deus está nesse lugar. Deus me falou aqui antes de ali, Deus ministrou no meu coração e falou que ia entrar um varão aqui na igreja. Não entrou um não, entrou 2. Aleluia. Isso é intimidade com Deus. Eu sempre tive isso. Vou voltar nessa ativa novamente, em nome de Jesus. Algum propósito Deus tem. Se Deus falou no meu coração que ia entrar, ele entrou. Deus é fiel. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o tema diz o quê? A ressurreição. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. É a garantia que nós também iremos ressuscitar. Não é verdade? Esta é a garantia. O que é o termo ressurreição? O que significa ressurreição? Viver novamente. Louvado seja Deus. Ressurreição significa tornar a vida. Alguém que morreu e ressurgiu novamente. Exemplo: Cristo ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Lázaro voltou à vida. O menino da viúva de Sarepta morreu e o profeta Elias deitou sobre o menino e orou ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e o menino espirrou 7 vezes e voltou à vida. Aleluia. Isso é ressurgimento. O camarada caiu na cova. A Bíblia fala que o povo estava em guerra e o homem morreu e foi lançado ele dentro da cova onde estava o profeta, os restos mortais do profeta Eliseu. E quando aquele corpo caiu na cova e bateu nos ossos de Eliseu, a Bíblia fala que o homem que estava morto ressuscitou automaticamente, voltou à vida por causa da unção que estava na vida de Eliseu depois de morto. Aleluia. Uma coisa é certa, meu querido: Deus cuida dos seus. Ainda depois de morto, Deus cuida daquilo que é dele, daquilo que é propriedade dele. Ele cuida, ele se responsabiliza. Não toqueis nos meus ungidos. Louvado seja Deus. São propriedade do Senhor. Aleluia. Independente da situação dele, não toqueis nos meus ungidos. Louvado seja Deus. Versículo de número 1, Paulo está dizendo assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Paulo pregou o evangelho para os coríntios.
a qual também recebeste e no qual também permaneceis. Muitas pessoas ouvem a palavra, estão dentro da igreja, mas eles não permanecem no Evangelho. Ou seja, eles não estão salvos, porque eles não estão no Evangelho, não está ouvindo a palavra, como Paulo mesmo falou, que esses irmãos, eles tinham que estar firmes no Evangelho que recebeu e permanecer. Tem que permanecer, né? Tem pessoas que vêm na igreja aqui, ficam 1 mês, 2 meses, depois evapora. Evapora por quê? O problema sou eu? Que sou eu o quê? O problema é as pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem se corrigir, que não querem consertar a sua vida, querem viver segundo o seu pensamento ímpio e não querem se retratar diante de Deus. Esta é uma humilde congregação, mas nós não perdemos para nenhuma outra não. Aleluia, não me envergonhe de outra denominação que tenha 1.100. O importante é que o Espírito de Deus expressamente está aqui e nós pregamos o que a irmã falou no começo do culto, a palavra genuína. Se você quiser se converter, se converta. Não quer problema seu, do seu sangue estou livre. O verso 2 diz assim: pelo qual também sois salvos. Olha só, sois salvos. Por quê? Por causa do anunciamento do Evangelho que Paulo pregou. Se a pessoa permanecer, ela será o quê? Salva. Salva. Se não permanecer, vai acontecer o quê? Vai se perder. Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não vem com essa desculpinha não, é porque o irmão, é porque a irmã, é porque não tem desculpa. É Evangelho, é Bíblia. Você tem que estar dentro da doutrina. Não vem com essa frescura aqui não. Tem que entrar dentro da doutrina, tem que se converter, tem que aceitar Cristo, tem que ser um crente verdadeiro e autêntico no nome de Jesus, pela qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão, né? Eu estou falando meio duro aqui. Você acha que Paulo estava falando mole para esse povo, né? Você acha que Paulo estava falando com palavras elegantes, com palavras coloquial, assim que se fala? A palavra culta, coloquial, é? Você pensa que é isso? Que a oratória humilia toda perfeitinha? Não. Paulo está dizendo aqui, ó, se vocês não permanecerem, se vocês não retiverem o Evangelho, a qual eu tenho anunciado, se não é que crestes em vão, tem um monte de escravo que está dentro da igreja, mas não está salvo, a gente sabe disso aí. Por quê? Porque é um miserável. Por que é um miserável? Porque ele não abre o coração. Ele não abre. Ele abre o coração para qualquer miséria da terra, para qualquer miséria terrena que é passageira, mas para o Evangelho que é eterno, ele não abre o coração. A Bíblia fala que este Evangelho que eu estou anunciando agora, que o meu xará apóstolo Paulo anunciou, esse Evangelho estava oculto em séculos e séculos, e Deus abriu a tampa desse tesouro. Deus usou uma chave para abrir esse tesouro que estava oculto aos séculos e séculos, e revelou para a igreja através do dono dela, o cabeça dela, que é o Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar, você pode adorar no Deus de sua santidade. Não negocie a sua crença com ninguém, meu filho. Não negocie não, né? Fica com esses frescurinhos aí, conversa de resenha furada. Não negocie a sua fé. Fica na palavra, porque a palavra tem muita gente aqui que tem experiência de tombo que já levou na vida, como eu já levei uns par de tombo. Não persigo do tombo não, porque o bonitinho vem com essas resenhas falsas, camufladas, mas se converter não quer se converter não, né? O malandro, para conseguir o que ele quer, ele vem na resenha, aí quando consegue, tira o corpo fora e você se arrepende. Essa é a grande verdade. Louvado seja Deus. O verso 3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo recebeu o que? Revelações, não é isso, meu irmão? Você pregou domingo passado, é isso? 1 e 2 Coríntios 14, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei,
foi arrebatado ao terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis que não é difícil descrever, não tem como descrever. Então Paulo recebeu este evangelho de Cristo e anunciou para os irmãos de Corinto, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo recebeu o evangelho a caminho de Damasco. Paulo caiu do cavalo, foi para a casa de quem? Como é o nome do homem? Alguém lembra? Ananias? Foi na rua direita. Sim, esquece a rua direita. Foi na casa de quem? É Ananias? Ananias foi orar para ele. Pois é, Ananias, ele ficou na casa de Simão, né? Foi na casa de Simão e Ananias foi lá e orou por ele. Ele recebeu esse evangelho eterno e agora ele passou adiante, a qual também recebi de Cristo, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, porque através desse evangelho, através da morte de Cristo, porque Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras. O povo perece por não ter conhecimento das Escrituras, né? Você vai conversar com o camarada, ele não sabe nem o que ele comeu na hora do almoço, e ele quer te dar desculpa, ele quer te discipular, né? Quer ensinar aquele que tem o conhecimento, mas ele não quer se corrigir, né? Então, nós temos que nos corrigir, nós temos que andar pelo Evangelho eterno, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus e elas sejam canalizadas no nosso coração, e a Escritura venha fazer um efeito poderoso na nossa vida para a salvação de nossa alma. O verso 4 diz assim: a qual foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ressurgiu, voltou à vida depois de 3 dias, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas. Cefas é o apóstolo Pedro, foi visto por Cefas e depois pelos 12, louvado seja Deus, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Paulo está falando para quem aqui? Para quem que Paulo está falando? Para a igreja de Corinto. Então Paulo está testemunhando na época dele que ainda a maioria dessas pessoas estavam vivas. Elas eram testemunhas oculares que Cristo ressuscitou e ele ascendeu aos céus quando eles estavam em Betânia, diz a Bíblia. Eles estavam em Betânia dando instrução, e de repente veio uma nuvem que o ocultou e o levou até ao terceiro céu. Saiu do primeiro céu, que circunda a terra, que é as nuvens, passou sobre o espaço sideral, que é o cosmos, que é o segundo céu, e atravessou a luz inacessível e chegou até o paraíso de Deus. Oh, aleluia! Você pode glorificar Deus por isso. Um dia você vai para lá também. Nós almejamos isso. Cristo ressuscitou, nós também vamos ser ressuscitados. É a palavra que fala: num piscar e abrir de olho, ante a última trombeta, quando o arcanjo tocar o som da trombeta, aqueles que estão no pó da terra ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos com o Senhor subirão até o segundo céu para estar para sempre com o Senhor. Oh, aleluia! Que coisa gloriosa! Isso me conforta. É isso que dá força de continuar. Aleluia! Glória a Deus! Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Mateus 16, 21 está escrito isso. Marcos 8, 31 e Lucas 9, 22. Louvado seja Deus! Glória ao Senhor! Depois foi visto por mais de 500 irmãos. É uma congregação grande, 500 pessoas, né? É bastante gente, muita testemunha, das quais vive a maior parte. Então os irmãos ainda alguns estavam vivos, mas Paulo diz assim: mas alguns já dormem também, ou seja, morreram. Alguns já morreram, alguns já partiram.
talvez os mais velhos, os mais anciãos, porque Cristo agrupou um monte de pessoas. Primeiro, a ressurreição ela é real. O primeiro a pregar o evangelho da ressurreição foi Maria Madalena. A primeira pessoa a divulgar que Cristo ressurgiu dos mortos foi uma mulher, foi a senhora Maria Madalena, que chegou até onde os discípulos estavam, e ali ela falou que o mestre tinha ressuscitado, e eles ficaram todos incrédulos, e Pedro saiu correndo para ver esse negócio. Mas não é do jeito que o homem quer, não é do jeito que as pessoas querem, é do jeito que o mestre quer, é da maneira dele, do beneplácito dele. Aleluia. O que é beneplácito? É o consentimento dele, da vontade dele. Aleluia. Então ele ressurgiu e está à destra de Deus, intercedendo por sua igreja. A Bíblia fala no verso 7 que depois foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui, provavelmente é o Tiago menor, como diz a Bíblia, provavelmente esse é o irmão de Cristo, o Tiago que era zelote, que era estudioso. Esse Tiago provavelmente era o irmão de Cristo, depois por todos os apóstolos. Então, quer dizer, primeiro ele apareceu para Maria Madalena, para Pedro, depois para os 12, como diz as Escrituras, depois para 500 irmãos, e depois para Tiago, e depois para todos os apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Como eu desejaria ouvir a voz de Cristo literalmente falando. Eu gostaria de ouvir. Aleluia. Mas para não ouvir a voz de Cristo, tem que pagar um preço depois muito violento, né? Aleluia. Mas se Deus der a graça para alguém ouvir a voz dele, é porque Deus vai dar a graça para a pessoa suportar as afrontas que virão aí pela frente, as afrontas do vil tentador, as acusações do vil tentador, pensamentos que fazem retornar para muitas vezes tentar dentro do nosso intelecto dizer que nós não temos mais jeito. Louvado seja Deus. É aquilo que querendo modificar aquilo que Cristo se fez novo, que renovou na nossa vida. Cristo ressuscitou e te deu a vitória. A vitória. Aleluia. Cristo ressurge. Aleluia. E a Bíblia fala que ele desceu às partes inferiores da terra. Provavelmente existia alguma festa naquele lugar, comemorando a derrota de Cristo e do seu povo. A Bíblia fala que ele desceu às partes inferiores da terra, pisou na cabeça da serpente. A serpente está debaixo dos pés do Senhor da glória, que é o Senhor Jesus Cristo, não do teu, é de Cristo. O diabo não está debaixo dos teus pés. Cuidado com essa palavra. Está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele tomou a chave da mão do diabo, louvado seja Deus, e evangelizou todos os cativos que Satanás tinha levado para lá. E aqueles que ouviram a palavra de evangelização, eles retornaram para o paraíso. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. É importante aceitar Cristo agora. É importante se consertar agora, porque depois que desceu ao sepulcro, ao Sheol, não tem mais como retornar, meu filho. Não tem mais. Aí segue-se um juízo, camarada, que partiu sem Cristo, e aquele que parte com Cristo está lá na eternidade para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Cristo apareceu para todo esse povo, para Pedro, para Tiago, para Maria Madalena, para as 500 pessoas. E o verso 9 diz: porque eu sou, o verso 8, né? E por derradeiro de todos. Cristo apareceu para todos esse povo, agora apareceu para o derradeiro, né? Diz que os últimos serão os primeiros, esses serão os últimos. E por derradeiro, né? Como diz a palavra aqui no verso 8, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Apareceu a Saulo de Tarso, apareceu a mim.
louvado seja Deus, como a um abortivo. Como um abortivo. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo, como um nascido fora de tempo. É como se Paulo fosse nascido espiritualmente falando, fora de tempo. Paulo foi injetado no meio dos 12. Aqui fala 12, mas era 11, porque Judas já tinha saído fora. Então o número 12 representa a totalidade dos apóstolos. E por último, apareceu a ele no caminho de Damasco como um abortivo, ou seja, como fora de tempo. Paulo nasceu espiritualmente e ouviu aquela voz linda em hebraico dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor, que falas? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Espera lá, Saulo ia querer matar criança, velho, queria prender a igreja que estava em Damasco, na Síria, né? Queria prender as crianças, os velhos, e levar até aos sacerdotes. Aí Cristo fala: porque tu me persegues. Entenda a palavra, meu filho. Se você perseguir a igreja, se você perseguir um crente, se você perseguir um homem de Deus, se você perseguir uma mulher de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Toma cuidado. Se você não se arrepender, você vai descer a sepultura, e além de descer a sepultura, você vai queimar para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Vai queimar para toda a eternidade. Vai sofrer para toda a eternidade. Não sou eu que falo, é Cristo que falou. Ali haverá tristezas, gritos, ais, rangeres de dente, e o fogo nunca se apagará. Enquanto do outro lado, lá no seio de Abraão, estará um povo eleito, remido na terra, eleitos para morar em Sião. Quem vai para Sião, então glória a Deus. Aleluia. Quem vai para Sião, diga aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. O nome Paulo significa de pequena estatura, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha que cara humilde. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Eu não sou digno, longe de mim, de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu fui testemunha ocular e consenti na morte de um inocente. As suas vestes foram colocadas em minhas mãos. Eu vi quando ele clamava ao Senhor, e ali eles o apedrejaram. Ele morreu, mas quando ele morreu, ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele viu, morreu com Cristo e foi para a eternidade. Não sou digno, porque eu persegui, eu machuquei. O perseguir aqui não é falar mal, não, porque tem uns caras aí que ficam falando mal da gente, né? Mal da igreja, porque tem pouca gente, porque toma na sua nariz, toma na sua cara, não sei o que, não sei o que. Isso é perseguição. Paulo, além de perseguir, Paulo prendia. Era mulher, era jovem, era criança, era ancião. Era ancião. Aí quando você vê esses camaradas lá, eu estou na igreja, piorou. Que piorou o quê, rapaz? Toma vergonha na sua cara. Aleluia. Que piorou? Melhorou, porque você saiu da mão de Satanás e está na mão do grande Deus. Aleluia. Não piorou, não tem nada de pior, não. Louvado seja Deus. Jó falou: ainda que me mate, nele eu esperarei. Ele é o meu redentor. Aleluia. Fica firme no projeto, fica firme com Cristo, porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar. Se eu for olhar por tudo que eu já passei, nem aqui eu estaria hoje. Eu nem olhava na cara dos caras aí, né? Não olhava, né? Por tudo que eu já passei. E não é um dia que eu estou aqui, né? Não
é um mês, não é um ano, não é 10 anos, né? Se passaram décadas, né? Nós estamos aqui. Tem pessoas que estão aqui que já atravessou décadas, mas está aqui. Nós não estamos aqui por acidente de percurso, não. Nós estamos aqui porque nós somos adoradores. Nós queremos adorar. Sabemos que um dia nós sairemos dessa terra e estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Aleluia. Verso 16. É o 10. Estou precisando de óculos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Esse homem falava pesado, viu? Sou o que sou. Tem que provar na comigo. Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, agora deu uma exaltadinha aqui, ó. O que deu uma exaltadinha? Trabalhei muito mais do que todos eles. Trabalhei muito mais do que todos eles. Trabalhei mais do que Pedro. Trabalhei mais do que Tiago. Trabalhei mais do que João. Trabalhei mais do que todos eles. Agora, depois dessa exaltadinha aqui, ele dá uma diminuída agora. Presta atenção. Trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia. Não fui eu, foi a graça que eu recebi para fazer essa obra. Cada um de nós que estamos aqui recebemos uma graça de Deus para realizar uma obra. Uns é de uma natureza, outros é de outra natureza. Uns trabalham na intercessão, outros trabalham no louvor, outros trabalham no socorro, outros ajudam o órfão, ajudam a viúva, outros cooperam com a sua fazenda, com as suas riquezas, né? Que Deus dá riqueza para o homem, viu? Mas Deus não dá riqueza para o homem e achar que ele é o... Não. A riqueza, estou falando de coisas materiais agora. As riquezas materiais que Deus dá para o homem é para o homem glorificar o Senhor. É para honrar o Senhor. É Provérbios que fala no capítulo 3. Honra o Senhor com toda a tua força, com as primícias da tua casa, com as primícias da tua fazenda. Honre ao Senhor. É para honrar a Deus. É para honrar a sua obra. A sua obra é quem? É o ser humano. É as almas. Então, eu trabalhei muito mais do que eles. Eu trabalhei muito mais. Todavia, a graça que está em mim, a graça que está em mim, que está comigo, que fez essa obra. Então não se exalte em nada, não, irmãos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Use os teus dons, use os teus talentos, use tua habilidade, use o teu trabalho, use o que Deus te deu, por mais humilde que seja, Ele é abençoado por Deus. Aconteceu comigo em 2007, né? Que no começo da minha trajetória, lá quando eu tinha 18, 19 anos, eu tive um emprego bom na época, me destaquei e tal, e depois aconteceu algumas coisas e tive que, né? E assim por diante, e não vou falar dos pormenores. Aí eu fui trabalhar num lugar, numa repartição pública aqui da cidade, e eu comecei a pintar meio fio de guia de sargento, né? Guia de sargento. A gente era um mutirão de pessoas e a gente começava a pintar lá com meio fio. Isso foi em 2007. E eu morri de vergonha daquilo. Estava morrendo de vergonha, né? Eu ainda era meio jovem na época, tinha 31, 32 anos, tinha uma vergonha danada. Estava lá na rua do fórum, aquela rua do fórum lá no alto, lá, esqueci o nome daquela rua, lá do tal do fim da linha, e estava pintando a praça, lá, que a praça é grande, e pintando a praça. De repente veio um senhor já de idade, e uma senhora fazendo caminhada, e esse senhor passou por mim e retornou. Ele falou: moço, eu posso dizer uma palavra para você? Eu falei: pois não, pode falar. Ele falou: preste atenção no que eu vou falar para você. O que você está fazendo aqui, o que
que você está fazendo, olha o que Deus é, o que você está fazendo, de repente as pessoas não dão valor por isso, e às vezes a pessoa não valoriza isso que você está fazendo, mas o que você está fazendo é de grande valia, é de grande importância. Faça com dedicação, faça com carinho e dá o seu melhor. Não é Deus? O que Deus faz com a gente muitas vezes, né? Se Deus responde um homem assim, é por quê? É porque Deus quer, porque Deus ama um cabra desse, né? E quer colocar ele, diz aqui, toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Jesus Cristo, sendo o Rei da glória, ele despojou-se da sua glória, não teve usurpação de ser igual a Deus, como diz lá o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 6 abaixo, até o verso 10, 11, 12. Ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tomando esse corpo humano como o meu e o teu, sendo fiel, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Seja fiel, seja obediente, porque quem vai levantar a tua cabeça na terra é o Senhor Deus. E a Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente acima de todos os nomes, para que no nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho e toda a língua confesse, aqueles que estão lá no céu, Jesus é o Senhor da eternidade, aqueles que estão aqui na terra, o Senhor é o governante desta terra, tudo acontece por sua vontade permissiva, e debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Eu vou te falar um negócio aqui para você. Presta atenção, se você morrer hoje, vou dar um exemplo, e partir sem Cristo, você vai lá, infelizmente, pular. Você não reconheceu a Cristo. Satanás, ele usurpou e quis ser igual a Cristo, ele foi expulso. Só que no último dia, no juízo final, ele vai ter que estar diante de Cristo. E todo homem, toda mulher vai ter que estar diante de Cristo. Eles vão ter que se curvar diante de Cristo, o Rei da Glória, e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja vai estar vendo isso, a igreja vai estar assistindo esta cena. Os salvos vão estar vendo os ímpios lá de joelho, com a boca dizendo e pedindo clemência, pedindo perdão e confessando que Jesus é o Rei da Glória. Vai ter que confessar, meu filho. É aqui ou lá, não tem como por onde escapar. Melhor aqui, melhor agora, porque reconhecendo agora, aleluia, a Bíblia fala que a chave está na mão dele. Ele já pisou na cabeça da serpente, ele abriu a porta do céu para você entrar. Para você entrar, entre se você quiser, não é obrigado, ninguém te obriga a nada. Isso aqui é por querer a bênção de Deus na sua vida. Aleluia. Estava falando com um grupo de pessoas esses dias. Falei que minha avó era analfabeta, não sabia escrever, não sabia ler. Mas minha avó era quase toda hora que passava, a gente morava numa casinha perto de madeira, e ela toda hora que passava com o joelho no chão, orando, mas de joelho no chão. Eu era garotinho de 12, não entendia. Com o joelho no chão. A gente não entendia, né? Não entendia. Minha avó partiu, eu tinha 15 anos de idade quando ela partiu. E minha avó deixou uma herança, deixou um patrimônio que é mais valioso do que os ouros, os euros, os petróleos dos chiquizares lá, é mais valioso do que os dólares do Bill Gates, muito mais valioso. Uma biblinha desse tamanho assim, ó. E eu curioso comecei a ler aquela biblinha desse tamanho assim, ó. E comecei a ler. Para minha surpresa, mal eu sabia que 2 anos depois eu ia aceitar Jesus como Salvador. Por causa do quê? Que alguém estava pagando um preço.
orando de joelhos. Deus ouve a oração do justo. Então não é por força nem por violência, é por querer as bênçãos de Deus. Aleluia. Um desejou, o outro não. Um amou, o outro não. O outro tinha desejo de Deus, o outro não. O outro gostava das coisas da terra. O outro gostava da caça. O outro gostava de mostrar que ele era o fortão, que ele era o bonitão, que ele era o ruivão, que ele era o preferido do papaizinho. Ele achava que era, mas o outro era humilde. Diz a Bíblia que o outro era humilde. O outro vivia nas tendas, dentro da tenda, quase não saía da tenda, mas ele desejava o Deus do seu pai. Louvado seja Deus. Aleluia. O menor, ele se tornou maior do que o primeiro, e as bênçãos de Deus caíram na vida dele, espiritualmente falando, porque ele desejou a bênção do Senhor. Aleluia. Deseja a bênção de Deus na sua vida, porque a bênção de Deus, ela enriquece a tua vida, ela enobrece o teu caráter, ela muda o teu pensamento, ela faz de você uma criatura cheia do Espírito e vê as coisas com outro ângulo, com outra visão. Aleluia. Deus, ele quer dar visões que você jamais teve nessa vida. Aleluia. Mas você tem que abrir o coração e desejar as coisas do céu. Aleluia. As coisas de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O versículo de número 11. Eu estou lendo versículo por versículo, estou dando um estudo bíblico. Eu estou, e para as pessoas que às vezes, está falando versículo, porque eu estou ensinando. Quando eu estou pregando é outra coisa, estou ensinando. O verso 11: então, ou seja eu, ou sejam eles. Agora já viu que já deu quando o cara está na graça, quando o cara não está na graça, ele acha que ele é o bonzão, né? Ele acha que é a voz dele, ele acha que é a eloquência dele, né? Ele acha que ele é o pregador santo, o pregadorzão, a cantorona, ou ele acha que é o dinheirão do bolso dele e a empresa. Não é sua empresa não, mas não tem nada disso aqui não. Aqui é coisas espirituais. Se você tem sua empresa, você é crente, foi Deus que te deu, você não tem nada, você tem que usar para a obra de Deus. Aí ele fala assim: então seja eu ou seja eles, seja os apóstolos, seja eu. Assim pregamos e assim haveis crido. Aleluia. Se você pregar, alguém vai ouvir. Aleluia. Seja eu ou seja ele, eles. Seja eu ou seja eles. Se pregamos, as pessoas hão de crer. Tem que crer. A fé nasce por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu, jovenzinho, fui num retiro. E lá para o lado de de Juliânia, passa Juliânia, Marco 8, é perto de Queiroz, na esquerda. Eu tinha uma motinha e eu e um moço estava na garupa, e eu parti lá para, eram as 11 horas da noite, tempo escuro, de chuva, a moto morre na curva, o São Martinho tem aquela curva, morreu ali. Eu falei, meu Deus, e o camarada era medroso, o cara corria no escuro. E eu nunca tive medo dessas coisas, graças a Deus. E eu falei, e eu estava cheio de fé, primeiro amor, cheio de esperança, louco para ir para o retiro. E eu falei para o moço assim: irmão, já é quase meia-noite, eu quero ver o homem que vai parar aqui para ajudar a gente. Não vai parar um, não para um, 2 homens parados no escuridão dessa, na rodovia, você dá com a mão, não vai parar um. Aí eu falei, é certo se Deus tocar no coração de alguém. Aleluia. Acabei de falar isso, deu 2 minutos e encostou. Antigamente, há 30 anos atrás, aquela caminhonete D20, é isso? Era famosa na época. Não tinha esse tal de Hilux. Não vai falar o nome de caminhonete. Hilux. Tem mais? Você entende de carro? Hilux, o que tem mais? Ranger. Essas cavalonas não existiam, não. Existia, e aquela lá era o top de linha da época.
Aí o cara parou, socou o farol na nossa casa. O que está acontecendo? Ah, meu parceiro, a moto morreu aqui e tal. O que vocês estão fazendo? Ah, estamos indo para o retiro da igreja, assim. Aí ele falou, então vou ajudar você, você dois cabos. Aí quando ele chegou perto de mim, do outro ele tirou uma peixeirona desse tamanho assim, ó. Olha o que eu tenho para vocês aqui. Eu dei risada, falei, então desce a peixeira, meu filho. Falou, mas o que aconteceu? Porque quebrou a moto e tal. Deus providenciou uma caminhonete, meu filho. Uma caminhonete. Lá do São Martinho até aqui na Romana vai dar uns 6, 7 quilômetros. Empurrando a moto, dá mais, dá mais. Uns 10 quilômetros aqui. Meia-noite, os caras pegaram a caminhonete, 2 homens fortes, a gente era moço novo, os caras já eram mais velhos, já uns 40, catou a moto, colocou lá na traseira e despachou na frente da casa da minha mãe. Aleluia. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Você não vai perder nada em servi-lo, em adorá-lo. Preste culto a Ele, reverencie a Ele, que Ele vai alargar, Ele vai ampliar, Ele vai ampliar as tuas tendas, Ele vai fazer com que as estacas das tuas tendas estejam firmes e ninguém vai derrubar a tua casa. Louvado seja Deus. Creia nele de todo o coração, busque Ele de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Seja eles ou seja eu, né? Assim pregamos e assim a vez de crer. Eles vão crer se nós pregamos. Amém. Aleluia. Ora, se prego que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Sempre tem uns engraçadinhos. Sempre tem uns. Aqui Paulo enfrentou isso lá também, meu filho. Essa oposição aqui. Pô, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos e outros falam que não existe isso, né? Mas você fala que Deus existe, mas o cara crê que Deus existe, mas não crê que o diabo não existe. Então não tem sentido as coisas, não dá liga, né? O cara crê nos anjos, mas não crê nos demônios não existem. Como que não existe? Existe o mundo espiritual, do bem e do mal, né? Está escrito lá, Hebreus 1,14, todos eles são espíritos ministradores para o bem daqueles que vão herdar a salvação. Existe, meu filho, e o negócio é feio. Quando nós expulsamos o demônio daquele gigantão lá, né? Vamos. Eu montei numa moto e caiu os 3 tombos. Eu fiquei nervoso, mano. Mas como que cai tombo de moto? Se eu de moto desde moleque, eu estou garupado com uma moto e caí 3 vezes. Mas que negócio louco é esse? Fiquei bravo, mas não murmurei, só fiquei nervoso, só o sangue esquentou. Não falei nenhuma bobagem, não. Porque se falar tinha perdido. Eu e aquele gordo lá que era da igreja. Chegamos lá, é gordo meu. Chegamos lá, vou falar o nome daquele cara que ele não merece. Entramos lá dentro da casa velha, a coisa feia. E o camarada falando, a mulher falando, os filhos falando, uma bagaceira. Falei, vamos parar com isso aí. E comecei a pregar. Aí daqui a pouco o camarada, o moleque, me mandou eu parar e eu comecei a pregar. Um moleque de 17 anos pregando. E pregava, rapaz. Eu falei, eu estou perdendo para ele. Eu falei, não é possível que esse moleque tenha todo esse conhecimento. Isso aí não dá certo, né? Aí eu falei, vamos parar. Para de falar. Vamos só. Ele está aí. Os demônios estão aí. Eles estão para matar, roubar e destruir. Onde eu parei aqui? Qual versículo que eu parei? 12. Quem crê que Jesus ressuscitou? Diga glória a Deus. Jesus ressuscitou, senão não faria sentido a gente aqui. Não faria sentido. Nós estaríamos perdendo tempo aqui. Mas Ele ressuscitou. E nós também ressuscitaremos para toda a eternidade. É o 12? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, não vale nada que nós estamos pregando. E também é vã a vossa fé. Você está crendo em Cristo, então está errado. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus,
Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram, os que já morreram em Cristo, estão perdidos, estão na mão de Satanás. Não é verdade? Então, Paulo estava confrontando, porque Paulo estava doutrinando: Cristo jamais ressuscitou nada, é conversa fiada, historinha. Esta conversa doutrinária aqui é de crente, viu? Não é do mundo. Se o mundo falar, está tudo certo, o mundo não entende, mas é de crente, daqueles que estavam na igreja, doutrinados na igreja, e eles estavam com confusão de doutrina. E Paulo foi lá reafirmar que Cristo ressuscitou, que Cristo chamou ele ser o derradeiro dos apóstolos, como um encontro, como se fosse um abortivo. Ele ouviu a voz de Cristo, e Cristo falou com ele, e depois que Cristo falou com ele, ele creu de todo o seu coração, orou e jejuou 3 dias, louvado seja Deus. Após ele ter jejuado, a oração dele ter subido ao céu, Deus falou com o profeta: vai lá, porque esse é para mim um vaso escolhido desde o ventre de sua mãe. Vou levantá-lo na terra e vou mostrar para ele o quanto que ele vai padecer pelo meu nome. Só que levarei ele diante dos reis, dos governadores, dos tribunos, diante dos sacerdotes, e ele será minha testemunha fiel. Aleluia. Você tem que ser testemunha de Cristo. Aleluia. Deus existe, o diabo também existe. O que diz João 10,10? Alguém lembra? Lembra que você sabe o que é, mas que não lembra, né? O ladrão vem senão para matar. Quem é o ladrão? É o diabo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Aí tem um ponto e uma vírgula, aí ele fala: mas eu vim, em Cristo, eu vim para que tenham vida, a vida eterna, e vida com abundância. Já vamos encerrar. O versículo 19 é para nós encerrar, tá? Porque se eu for aqui nos 60 versículos, eu vou ficar aqui e atravessar a madrugada, né? Vamos encerrar no 19 e depois, tem outra oportunidade. O povo aqui ia tacar a cadeira de mim, tenho certeza. Tenho certeza, ele ia tacar a cadeira de mim se eu continuar assim. Aleluia. Deus existe, o diabo também. Existe? Não existe, não. De onde vens? Eu venho de passear sobre a terra. Eu venho de passear sobre a terra e rodear sobre ela. Está rodeando e passeando sobre a terra. Ele está vendo as obras espirituais de maldade. Está aí. Esse fato aconteceu no ano de 1997. Eu eu ia com frequência para Rinópolis. Em Rinópolis é a igreja Assembleia de Deus, e o pastor da igreja era o pastor Carlos Teixeira, que está lá em Jaú. Foi um cara que me ajudou muito, desse tamanho assim. O homem é tão preto que ele chega a ser azul, desse tamanhozinho assim. Isso não é preconceito, não é preto mesmo, desse tamanhozinho. Mas um tição na mão de Deus. O bicho era terrível. Mas como que Deus usa isso? Não sei se está usando ainda, vou usar de novo. Era desse tamanho. Ele tinha a dupla com a esposa, era Carlos e Edna. Eles cantavam maravilhosamente bem. E eu, na minha juventude, eu ia lá, né? Porque eu vi ele pregar e eu queria imitar ele. Eu ia lá para, ele dava oportunidade para pregar, no começo da fé e tal. Aí nós estávamos na casa dele e apareceu uma moça, uma loira, uma moça jovem, bonita. Aí eu perguntei: quem é essa moça jovem? Aí ele falou, ele brincou comigo, falando: deixa quieto. Aí ele contou a história da moça, que ela tinha aceitado Jesus naqueles dias. Ela estava na praça. Você morou em Rinópolis, né? Eles estavam lá na praça, não sei que praça, que eu não conheço em Rinópolis, eu conheço a rua da Assembleia de Deus, que é a rua que sobe o céu. Rapaz, mas é uma subida íngreme assim. E se você pegar aquela rua reta, você vai sair na represa do 7.
Essa lá é exatamente. Essa vez ela fica aqui, a Assembleia de Deus ela fica aqui na esquina, numa rua transversal, e a outra na horizontal. Transversal é essa aqui assim? O horizontal é assim, né? É a transversal, ela fica de esquina, na igreja grandona, e ele era o pastor. Aí ele falou, contando um testemunho para mim, para outro rapaz, que ela e o namorado estavam na praça. Olha só o que são coisas espirituais, né? O diabo existe. Estavam na praça e eles tiveram desentendimento. E ela saiu e deixou o cara lá falando sozinho. Ali, para que você morou para aquele lado? Como é que é o nome? Extremadura, né? Extremadura. Depois da Extremadura já é Iacri, né? Iacri, e para a direita vai lá para o sítio da sua tia, para a direita. E seguindo reto vai para Renópolis. A Extremadura é um pouquinho para adiante. Eles moram na Extremadura. Da Extremadura ali em Renópolis dá uns 10 quilômetros, mais ou menos? Uns 10 quilômetros. Aí o moço catou o carro e foi embora. E passou no sítio onde a moça morava, e foi lá conversar com o pai e a mãe que tinha brigado com a moça. E tinha discutido e deixou ela na praça. Aí a mulher falou, mas como é esse negócio? Como que você brigou com ela? Se ela estava aqui, agora há pouco ela apareceu aqui na nossa frente. Aí quando a mulher falou isso, disse que ele arrepiou o cabelo, arrepiou tudo. Falou, mas como pode? Eu deixei ela ser lá da praça agora, estou de carro, como que ela vai estar aqui? Como? Deus arrebata, só que o bicho também arrebata. E saíram ali à noite e encontraram a moça caída numa encruzilhada. Aí cataram a moça, foi levar onde? Na casa do pastor. Sim, pessoal, miserável do pastor. Meia-noite e 1h levou para o tal, o pastor dormindo lá, coitadinho. Levou nessas horas, levou para o pastor. Chegou lá, a menina aqui, o namorado, o pai. Aí eles conversando, e o irmão Carlos perguntando de uma coisa de outra. Aí o irmão Carlos falou assim: nós vamos orar e ela vai ficar boa. Ela vai ficar boa. Quando o ungido de Deus pronunciou que ia orar e que a moça ia ficar boa, o demônio pegou ela. Ela endemoniou na hora. E o demônio falou na boca dela: ela não vai ficar boa. Aí o pastor, entendi. É você que está aí. Aí o pastor perguntou: por que ela não vai ficar boa? Porque ela me pertence. Ela é minha. Aí ele falou assim: não, senhor, ela não te pertence. Ela não é tua. Ela é de Deus. Ela é de Cristo. Aí ele disse: não, ela é minha. Eu vou levar ela comigo quando ela completar 18 anos. O demônio falou isso na boca da moça. Aí o pastor falou: mas por que você vai levar ela quando ela completar 18 anos? Aí o demônio esticou o dedo assim, apontou para o pai e para a mãe, dizendo: eles me ofereceram ela. Como que eles ofereceram? Na ignorância. Frequentavam esses lugares. E ali é a mesma coisa, a gente está no bebê aqui, o que a gente faz? A gente consagra eles para Deus, como Cristo foi consagrado no 8º dia, não é isso? Mesma coisa, eles fazem a consagração lá. Eles fazem lá. E a consagração da bebezinha foi com sangue. Não sei de que maneira, mas foi com sangue da menina. Aí o pastor falou: no nome do Senhor Jesus, você já perdeu. Esta moça, a partir de agora, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele orou a Deus juntamente com a sua esposa e expulsou aquele demônio. E a moça aceitou a Jesus como Salvador, se batizou e se transformou numa grande mulher de Deus. Amém, irmãos? Creia no Senhor, que Ele vai te defender. Ele te defenderá do maligno. O maligno não te toca, porque ele te guarda, Ele te protege.
E se tocar, porque Ele permitiu, né? E se tocar é para uma obra grande na sua vida na frente. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Orei 3 vezes, orei ao Senhor 3 vezes para que o mensageiro de Satanás se afastasse de mim, mas não teve jeito. Ele me bateu 3 vezes na minha cara, e o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus tem que estar na sua vida, porque se você tiver a graça, o favor de Deus na sua vida, você vai suportar qualquer crise, qualquer infortúnio desta vida. Você vai passar e o nome do Senhor será glorificado, e você vai testemunhar a bênção de Deus na sua vida. Para nós finalizarmos 19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, só aqui, nessa terra material, caótica, capitalista, um bombardeando o outro por causa dos recursos da terra. Se esperarmos em Cristo só nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que crer em Cristo, testemunhar dele nessa terra, para estarmos um dia lá na vida eterna. Glória a Deus. Ressurreição, tornar a vida. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós também vamos ressuscitar. Provas infalíveis na palavra, né? Lázaro voltou à vida, né? O filho da viúva de Naim voltou à vida, a filha de Jairo voltou à vida, Dorcas voltou à vida, o menino Eutico voltou à vida pelo discurso de Paulo orou e ele ressuscitou. O menino da viúva de Sarepta voltou à vida, o menino da Sulamita voltou à vida, e todos aqueles que creem no Senhor, aquele homem que a Bíblia não fala o seu nome, que caiu na cova de Eliseu, tocou nos ossos do ungido e ele ressuscitou, tornou a viver. Um dia estaremos com Cristo, um dia voltaremos a ver os nossos entes queridos, os nossos amados que partiram em Cristo, voltaremos a abraçá-los novamente em outra atmosfera, em outro plano espiritual. Estaremos com Cristo e com todos os seus amados que foram eleitos e aceitaram o trabalho de Cristo, a morte de Cristo, vicária na cruz do Calvário, derramando seu sangue e nos dando o direito de entrar na vida eterna, porque eu não mereço, não sou digno, aleluia, mas Ele lançou na cruz do Calvário as minhas misérias, os meus pecados, e me resgatou novamente para estar na presença dele. Amém? Não tem um merecedor. Catei um moço esses dias para ele pregar e falei: eu não sou digno. Eu falei: eu sou por acaso? Eu falei: toma vergonha na sua cara, rapaz, não dá desculpa não. O homem de Deus tem que estar firme. Esse negócio tem que me consertar o que, né? Está na hora de você se levantar e ser um homem de Deus de verdade para entrar na vida eterna. É isso que nós precisamos. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Deus falou comigo que ia entrar um varão aqui nesse lugar, e entrou 2. Louvado seja Deus. Deus é bom. Algum propósito tem na vida desse Rafael, algum tem na vida desse moço, e também na vida desse rapaz. Deus tem algo muito grande. Você já sofreu muito, né, meu irmão? Já sofreu, já se decepcionou, já se machucou, já ficou muito ferido, está igual o gato escaldado, tem medo de água. Mas uma coisa eu vou te dizer: Deus se agrada de ti. Deus ele esquadrinha a mente e o coração, sabe o que está no seu coração. Aquilo que você não vê, Deus vê. E Ele manda dizer: Ele te livrou, Ele te trouxe até aqui, nesse presente momento, porque Ele ainda tem algo para fazer na sua vida. Na sua vida. Deus tem algo grande para fazer na sua vida,
mas depende de você também querer que esse algo grande aconteça na sua vida. Aleluia. É o Senhor que manda dizer: eu já joguei por terra, não foi nenhum nem dois que se levantou contra ti, porque eu tenho projeto na tua vida, projeto de te abençoar, de te levantar, de te dar recursos materiais. Deus vai te dar recurso material para tu usar na obra. Aleluia. Deus já colocou isso no teu coração, que quando Ele te der, você vai realizar o projeto que está nesse coração aí. Aleluia. É Deus que esquadrinha, é Deus que fala, é o Senhor que diz: meu filho, eu vou abrir porta onde não tem porta, vou fazer do céu cair a chuva seródia na tua vida, vou prosperar a tua vida. Aleluia. O Senhor vai dar os recursos e a capacidade e a sabedoria para você crescer nessa área.